E aí pessoal, tudo bem? No dia de hoje vamos fazer radiciação de números decimais. Para fazer radiciação de números decimais, a gente precisa de propriedades de radiciação, ou propriedades de raiz. Depois que você vê como que você pode aplicar essas propriedades para resolver problemas numéricos, para resolver essas operações, você vai ver o tanto que é útil saber essas propriedades, o tanto que facilita a nossa vida, tudo bem? Vamos para os exemplos. Para fazer radiciação de números decimais, no caso, nosso exemplo é 0,09 ou 9 centésimos, é muito importante que a gente tenha domínio em como transformar números decimais em fração. Para transformar 0,09 em fração, a gente tem que lembrar que 9 centésimos também pode ser escrito como 9 sobre 100. Um jeito de montar esse número é copiar os algarismos que a gente tem aqui na nossa versão decimal, e depois colocar a quantidade de casas que a gente tem depois da vírgula em zeros, ou seja, se eu tenho duas casas depois da vírgula aqui, eu vou colocar 2 zeros. Essa versão fracionária do meu número decimal vai me ajudar a encontrar a raiz do número racional 9 centésimos, porque na minha versão fracionária eu consigo aplicar uma propriedade de radiciação. Vamos ver qual que a gente vai aplicar. Aqui, a propriedade de radiciação que vai ser útil para a gente é a gente lembrar que a gente pode quebrar essa raiz de uma fração na raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Ou seja, raiz de 9 centésimos é a mesma coisa que a raiz de 9 sobre a raiz de 100. Por que isso é legal? Porque eu conheço a raiz de 9, que é um número que vezes ele mesmo dá 9. Esse número é o 3. E eu conheço a raiz de 100, que é o número positivo que vezes ele mesmo dá 100. Esse número é o 10. Ou seja, a raiz de 0,09 ou 9 centésimos é 3 décimos. Para fazer o teste, a gente vai pegar o 0,3 e vai multiplicar por ele mesmo. E o resultado de 0,3 ao quadrado é 0,09, ou seja, 0,3 é realmente a raiz quadrada de 9 centésimos. Vamos agora ver um exemplo um pouquinho mais complexo, mas que não vai ser tão difícil assim. Vamos devagar que a gente chega longe. Esse exemplo aqui segue o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Inclusive, se você quiser praticar e ver se entendeu, é um ótimo momento de pausar o vídeo, tentar fazer e depois comparar as nossas resoluções. Primeiramente, vamos transformar 1,44 em uma fração decimal. A gente vai copiar os algarismos, vai colocar o denominador 1 e vai completar com 0. E a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que eu tenho depois da vírgula, no caso são 2. Então, 144 centésimos é a forma fracionária de 1,44. Como eles são iguais, eu posso substituir aqui na minha raiz. Novamente, eu utilizo a minha propriedade de raiz, em que eu posso separar a raiz de uma fração em raiz de numerador dividido pela raiz do denominador. O número que vezes ele mesmo dá 144 é o 12. 12 vezes 12 dá 144. O número que vezes ele mesmo dá 100 é o 10. A gente viu no exemplo anterior. Então, meu resultado é 1,2. Recomendo que, se você não domina essas raízes mais comuns, como raiz de 144, que você confira que 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Agora, a gente vai usar essa propriedade de raiz para descobrir uma raiz cúbica e não mais quadrada. Lembrando que essa propriedade de radiciação ela vale para qualquer índice do radical. No caso, a gente está usando 2 e por isso que ele não aparece, não é obrigatório. E agora a gente vai usar o índice 3. No nosso exemplo aqui agora, a gente tem a raiz cúbica de 8 milésimos. Novamente, a melhor estratégia que eu consigo enxergar aqui é transformar 8 milésimos em uma fração decimal. Para fazer isso, a gente tem que copiar os algarismos, no caso é 8. Ah, mas 0008 é a mesma coisa, então não vou precisar escrever esses números. Então eu vou copiar o 8, e aqui embaixo eu vou colocar 1, e a quantidade de zeros é a quantidade de casas depois da vírgula, que são esses 3 algarismos. 8 milésimos, então, eu escrevo nessa fração decimal. E agora eu uso a minha propriedade de raiz, que eu venho usando há algum tempo nesse vídeo. A raiz da minha fração vai ser a raiz do numerador, não esquecendo o índice do radical, dividido pela raiz do meu denominador.
Um número que vezes ele mesmo 3 vezes, que dá 8, é o 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. O número que vezes ele mesmo 3 vezes, que dá 1000, é o 10. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Por isso, a raiz cúbica de 0,008 ou de 8 milésimos é 2 décimos. Para verificar, basta que você multiplique 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Se o resultado der 8 milésimos, então essa resposta está correta. Para finalizar, vamos resolver agora uma expressão numérica bem simples envolvendo raiz de números com vírgula. Esse exemplo é para mostrar para vocês como que vocês têm que se organizar na hora de resolver uma adição ou uma subtração de números decimais sendo tirado a raiz. Bom, não é tão difícil, basta você separar por partes. Acompanhe com atenção que você consegue entender. Bom, para resolver esse exemplo aqui, a gente vai ter que transformar número por número primeiro em uma fração decimal. Vamos então focar agora no raiz de 0,25. 0,25 em fração decimal é 25 sobre 1, quantas casas depois da vírgula? 2. Então eu vou colocar 2 zeros. Então essa aqui é a raiz de 25 sobre 100. Mais, vamos ver sobre o 10,24. Copio os algarismos. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então são 2 zeros. Isso aqui é a raiz de 1024 sobre 100. Novamente eu vou aplicar a minha propriedade aqui de raiz, que vai me dar raiz de 25 sobre raiz de 100, mais raiz de 124, raiz de 1024, desculpa, por raiz de 100. Trazendo aqui para cima, eu vou ter raiz de 25 é 5, porque 5 é um número que vezes ele mesmo dá 25. Raiz de 100, 10. Mais raiz de 1024 é 32. Confere aí depois fazendo a conta. E a raiz de 100 é 10. 5 décimos mais 32 décimos, 37 décimos. Soma de fração com o mesmo denominador. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. Essa então é a minha resposta. Essa é a soma da raiz de 0,25 pela raiz de 10,24. Os exemplos que eu tinha para trazer para vocês são esses. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários ou então me chama lá no direct do Instagram, que eu estou deixando na descrição. Até o próximo vídeo.